Olá, você que nos assiste. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal que você já conhece, tem um compromisso com vocês de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui na nossa mesa para a gente debater sobre vários assuntos. Educação, saúde, festas, novidades e principalmente política, que a gente adora. Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Vamos para um episódio bem legal, viu? Bem legal, bem dinâmico. Eu sinto que o nosso convidado tem muita coisa para contar. Vamos falar de educação, política, tá ligado, tudo interligado. Tudo interligado. Eu vou apresentar um pouquinho ele aqui e depois a gente corta para ele. Nosso convidado de hoje é o Omar Costa Ribeiro. Ele é professor de Química e Biologia, fundador e diretor pedagógico do curso Zenit. Ele é uma figura bastante conhecida aqui em Vitória da Conquista e tem uma atuação destacada na área educacional, onde desenvolve várias ações e projetos. Omar, seja muito bem-vindo. Gente, muito obrigado. Agradeço demais estar aqui. E estou aqui à disposição para a gente bater esse papo, né? Vamos falar aí de educação e falar de educação, a gente está falando de política também. Tá, vamos tudo nessa. ligado aí, vai ser bem bacana. E eu agradeço demais vocês. Ai, que bom que você está aqui. Bom, para começar, você que já assiste o nosso programa e já conhece um pouquinho da linha, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou nessa área de professor, dessa área pedagógica? Conta aí sua trajetória pra gente. Tá, vamos lá. Antes de eu terminar, né, o ensino médio, eu fui convidado por um colega meu, Márcio Rezende, e ele falou assim, vamos montar uma banca, já que a gente sabe, assim, essas matérias, vamos lá montar uma banca. E tudo começou assim, montando uma banca, essa banca chamava Meta, lá no centro da cidade, de Química, Física, Biologia e Matemática. Passou um tempo, aí Márcio saiu, entrou um outro sócio, e a gente continuou com essa banca, né? Aí eu já entrei na universidade. Meu primeiro curso na UESB foi Ciência da Computação. Foi o curso que eu primeiro entrei. E logo depois agregou um outro sócio também. Então ficou eu, Danilo, um sócio da gente, e Nayana, que Nayana é minha sócia até hoje, na banca. E aí a gente ampliou, né? A gente aumentou os cursos para a banca. A banca que é aquele acompanhamento, né? Para estudantes que fazem ensino fundamental. Reforço, né? Isso, Eu já fiz banca, então, meu amigo, sou perito nisso aí. Isso aí. Ensino fundamental e médio. Em 2006, nesse intervalo aí, até 2006, que eu dei um saltozinho aí, né, de 98 até 2006, eu saí do curso de Ciência da Computação, entrei no curso de Direito na UESB, mas dentro da universidade eu senti meu foco era muito política. Então, antes no ensino médio eu já participava de movimento estudantil, e quando eu entrei na universidade que eu vi aquele realmente universo, né, e já é bem diferente da universidade de hoje, né, então já achava que a universidade ali naquele momento, antes de lei das cotas, era o universo. Hoje, então, quando você entra, você fala, pelo amor de Deus, que lugar maravilhoso. Então, caí direto também dentro do movimento estudantil. Acho que isso também me levou muito a distanciar um pouco da graduação e enxergar dentro da universidade para além dessa ideia de formar e participar, né, da vida ativa aí do trabalho, já que eu trabalhava. Eu já trabalhava em Vitória da Conquista, em vários colégios, na cidade de Jequié, na cidade de Brumado. Então, eu já estava nessas 3 cidades ao mesmo tempo, enquanto eu fazia a graduação, né? Uma das coisas que me fez sair do curso de Direito, por exemplo, foi o curso ter mudado de turno, né? Era um determinado turno e foi sofrer alteração. Em 2006, eu e Nayana, a gente montou o Zenit, né? Antes era UTI do estudante, era a Unidade de Tratamento Intensivo do Estudante, na época ainda estudante secundarista, né? Essa UTI, ela pariu também vários outros cursos, né? Porque aqui já teve SOS do estudante, pronto-socorro do estudante, tudo que... Da área da salvar mesmo o estudante, né? A ideia era essa. É o desespero ali. Eu ia até perguntar sobre isso, mas pode continuar. Aí o Zenit surgiu em 2006, né? A gente saiu de lá do centro da cidade, veio aqui para Olívia Flores, onde a gente atua até hoje. E a nossa primeira turma, ela surgiu em 2006. E de lá para cá a gente só foi crescendo, né? O slogan da gente, a cada reforma que a gente fazia, reforma física, era crescemos com sua aprovação, né? Então a gente aprovava e aí a gente conseguia sempre crescer. E hoje estamos aí, né?
Acho que o Zenit está consolidado bastante, já são 18 anos. A gente já tem também na cidade de Guanambi, né? Então, em 2016, de 15 para 16, a gente abriu também lá na cidade de Guanambi. E hoje o Zenit tem a preparação para o Enem, para vestibular. Tem também concursos públicos, preparação para concurso público. A gente surgiu também nessa área de concurso, né? A gente retornou logo depois da pandemia para preparação para o concurso também. E em Guanambi, a gente está agora abrindo uma Academia Maker, que é para robótica, tanto inicial quanto avançado, curso de programação, IoT, que é a internet das coisas, e edição e design. Então, a gente está aí ampliando um pouquinho, né, as coisas. Um pouquinho só, né? Minha pergunta que eu ia fazer era até por que você resolveu abrir o cursinho, mas você já respondeu que foi crescendo a banca e tudo mais. Você imaginava que teria esse avanço todo, assim? Sinceramente, não imaginava de jeito nenhum. Eu achava que quando a gente montou para poder fazer o cursinho, a gente tentou fazer umas coisas que eram distintas do que tinha. Cursinho pré-vestibular ali nos anos 2000, né, onde a gente abriu em 2006, eram cursos muito grandes, né? Então, a Bahia teve uma crise no processo educacional pós queda do Sartre, parada de produzir material. A Bahia hoje não tem um material próprio que seja competitivo e tudo mais. Mas ainda existia dentro dos cursinhos pré-vestibulares turmas com 200 alunos. Para você falar com o professor, você tinha que passar o bilhetinho. O microfone. Professor usando o microfone, tudo isso aí, né? E era um pouco rudimentar a estrutura física. Então, quando a gente resolveu abrir o cursinho, a gente já tinha um cursinho em Vitória da Conquista que a estrutura física não era tão ruim. Mas essa estrutura de salas muito grandes, precisava até fazer um piso inclinado, assim, para que as pessoas conseguissem enxergar o professor de uma forma melhor. E a gente resolveu fazer um curso bem diferente, né? Eu lembro que a primeira campanha da gente era um aquário cheio de peixinhos dentro, muito lotado de peixinhos, e uns materiais bem antigos, assim, sabe? Umas folhas velhas do lado. Do outro lado era o mesmo aquário, e o mesmo peixinho, mas um único peixinho lá dentro. Então, a ideia da gente era fazer um trabalho bem individualizado mesmo com o estudante. Então, era turma bem reduzida, a gente só tinha 55 alunos em cada turma, né? Então, eu acho que isso pegou, né? Sem a gente imaginar. Eu não imaginava, né? Eu não imaginava. No início, você disputa com esses maiores, e esses maiores impedem muita coisa. A gente teve professor que foi impedido de dar aula no cursinho, porque a empresa dizia, se você for para lá, você vai trabalhar no lugar que vai competir comigo, não quero. Então, isso é ruim, né? Claro. Mas são coisas da disputa, sabe? Não é nada que hoje eu percebo que não faz parte do jogo, né? Claro, naquele tempo eu achava que aquilo era uma tremenda sacanagem. Mas passa o tempo, você percebe que essas coisas existem também. E aí, pronto. O Zenit conseguiu se destacar tanto assim, né? Hoje a gente é o maior cursinho preparatório no interior da Bahia. Isso bacana. Legal. Eu pro pessoal de casa aí, eu já fiz alguns anos de Zenit. E depois a gente vai contar aqui algumas coisas sobre. Eu tenho até umas dúvidas para tirar, mas é com você, Will. Não, é um trabalho, a questão do cursinho, que lida diretamente com a expectativa do jovem. Aí eu tenho essa curiosidade, né? Como é que é lidar diariamente com a juventude e não lidar só com a juventude, lidar com a expectativa dessa juventude, né? Cada vez ali querendo mais imediatista, talvez ainda mais assim... nos tempos de hoje, Nos tempos de hoje. Como é que é isso? Como é que é essa relação diária? Cara, não é fácil, sabe? Assim, eu me achava, a partir de um determinado tempo eu parei de me achar assim, eu me achava extremamente próximo do jovem, certo? Muito próximo dele. Eu acho que acontece várias coisas, por mais que minha mente seja uma mente que eu busco a atualização e acredito que minha mente seja uma mente jovem, eu tenho 47 anos de idade. Então, os jovens, eles sempre passam quase que na mesma faixa etária por dentro da empresa. E eu que vou envelhecendo. Os professores que vão envelhecendo. As pessoas que estão ao meu lado. Basicamente, eu e Nayana, que nós somos os proprietários, a gente vai envelhecendo, né? E aí, nesse passar do tempo, por mais que você tente se engajar, existem coisas que são rupturas mesmo, sabe?
da idade, entendeu? Eu acho que, então, assim, a gente precisa se atualizar constantemente. E esse atualizar, que eu digo, é inovar constantemente. Esse inovar não é nada de criar a roda, mas é de tentar entender o que está mudando. Porque o processo educacional, ele está dentro da sociedade, né? O que muda na sociedade reflete ali. Claro que existem coisas que surgem dentro da escola que não existia na sociedade. Mas isso não é o normal. O normal é que o processo educacional é um reflexo do processo da sociedade. Então, quando você fala sobre essa questão de tudo muito acelerado, o aprendizado, ele requer muita concentração, o aprendizado, ele requer você se dedicar muito, porque é você que aprende e ninguém que lhe ensina, sabe? Então, não existe aquela coisa de eu vou ensinar para você. Não, eu posso lhe explicar muito bem, a ponto de ficar mais fácil para você o entendimento. E quando você for estudar, você vai conseguir aprender com a maior facilidade. Então, não é nada fácil você trabalhar com a juventude, tá certo? Só que eu também acho que não é agora não é nada também tão extraordinário. Nunca foi muito fácil. Só que existiu um tempo, e que a gente passou muito tempo, desde a época do descobrimento, em que a palmatória obrigava você a estudar, certo? Então, se você não queria estudar, você apanhava. Não existe mais, né, essa possibilidade de você constranger desde o estatuto, né? Forçar, bater para aprender. Só que nós ainda não conseguimos nada para substituir a palmatória. A palmatória era para o mal, né? A gente não conseguiu nada para o bem que substituísse a palmatória, para fazer com que aconteça um despertar, né, no jovem. E acho que muitas coisas dessas são os distanciamentos que a escola promove. Como, por exemplo, a não utilização do aparelho celular. Isso é um distanciamento que a escola promove do que é do jovem, do adolescente. É do adolescente, é da criança, o aparelho de celular. Ou você acha que você só vai comprar o aparelho de celular quando você tiver 18 anos? Não. Hoje não é mais assim, né? No ensino médio, já entra, na verdade, sai do fundamental ali com o celular. Com o celular. Então, imagine. Antes até, pense aí numa escola em que, aos 3 anos de idade, quando a criança chegasse na escola, nós tivéssemos produzido dentro das nossas academias, dentro das nossas universidades, engenharia, né, um aparelho celular pedagógico, em que a criança, ao invés de ser obrigada a não ter, ela fosse obrigada a ter. Faz parte do material escolar da criança. E quando chegasse lá, com 3 anos de idade, com aquele celular, fosse hora de fazer a leitura. Gente, agora é a aula de leitura, hora da leitura. Onde é que fica o celular? Desligado, guardado, numa gaveta. Ensinando o uso responsável, né? Quando chegasse... psicologia reversa, né? E quando chegasse na hora da adolescência, no cinema, não ia precisar aquelas pipoquinhas pulando, pedindo para que a gente desligue os celulares, que eu, particularmente, morro de vergonha com aquilo, sabe? Eu falo assim, não é possível. Quanto ainda tempo tem, pedir, ainda né? tem que ter pipoquinha pedindo para que a gente desligue o aparelho celular. Então, assim, eu acho que o que a escola precisa hoje é aproximar as coisas que são dos jovens para dentro da escola, né? O bom uso também, né? Com certeza. Isso faz parte. Bom, desculpa. Em relação a projetos, ações na área educacional, assim, como é que tá lá no Zenit? Ou você tem algumas ideias, assim, acontecer? Eu lembro que na minha época, eu estudei lá 10 anos atrás, gente, não parece, mas já tem uns 10 anos que eu tava lá. Tinha muita coisa que voltava para conquista. A gente tinha o Reconhecendo Conquista, que saía percorrendo aqui algumas partes. Como é que tá nessa parte de projetos, de ações, assim, na área educacional e na cidade, digamos assim? Tá. O Enem, quando ele surge ali... O Enem surgiu lá em 98, mas para entrar na universidade foi a partir de 2009, 2010, certo? E aí as universidades começaram a aderir, e hoje o Enem é a principal forma de entrada. Então, alguns eventos você não consegue mais fazer como aquele que você participou, que era o Reconhecendo Conquista. A maioria dos nossos estudantes são estudantes de fora de Vitória da Conquista. Mais de 70% dos estudantes do Zenit... Hoje em dia mesmo? Isso, são estudantes de outras cidades. Então, quando ele chegava em Conquista, que participava desse evento chamado Reconhecendo Conquista, era muito legal porque a gente caminhava por vários lugares e discutia os temas dentro desses lugares, voltado
inicialmente para o vestibular da Porque a UESB. prova era mais específica, digamos assim. Que era né? o vestibular, né? É. Não era Eu lembro basicamente que eu fiz, o Enem. eu tive que estudar um pouquinho sobre conquista. Eu não era É daqui. isso. É. E assim, a gente ainda faz, né, eventos assim. Por exemplo, a gente fez ainda alguns reconhecendo conquista com uma outra pegada. Por exemplo, quando a gente ia no Distrito Industrial, a gente discutia indústria de uma forma geral e não a indústria na cidade, né? Quando a gente ia para a estação de tratamento, a gente discutia a estação de tratamento de uma forma geral e assim ia, né? Mas hoje a gente mantém ainda criou um novo projeto que é o Giro das Profissões, que inclusive vai acontecer amanhã lá em Guanambi. Eu estou viajando para Guanambi justamente para participar desse processo. O Giro das Profissões, que a gente começou a ver também que muitos estudantes, eles chegam querendo medicina, a grande maioria, mas existem aqueles estudantes também, uma quantidade significativa, que não tem ainda a escolha definida, né? Ou mesmo que escolheu medicina porque a família quis, escolheu medicina porque a sociedade valorizou medicina muito mais do que os outros. E aí, quando ele chega ali, se depara no momento da inscrição no SISU, né? Porque ele pode fazer o Enem sem escolher ainda o que ele quer. Mas quando ele vai fazer ali o SISU, que é o local onde ele vai escolher qual é a graduação que ele quer ter, às vezes alguns ficam perdidos. E isso também desestimula até o estudo, né, durante o ano. Pô, eu não sei ainda o que eu defino, o que eu vou querer, então ele Fora fica... a pressão que existe também de colega, de todo mundo. Com né? certeza. Aí, qual é a viagem? A gente fez esse giro das profissões. A gente convida vários profissionais de várias áreas. Geralmente, os estudantes também escolhem qual é aquele leque de profissionais que eles têm mais ou menos uma ideia. E esses profissionais falam com eles, conversam com eles, desde quando eles ainda estudavam no ensino médio, até o momento que eles passaram a fazer a faculdade e o pós-faculdade, né? As expectativas que eles têm e que eles conseguiram atingir e as que eles têm e que não conseguiram ainda atingir. Então, eu acho que dá um norte bem legal, assim, para os estudantes. É a experiência, né, que é passada para eles, né, têm uma noção ali do que é. É uma fase bem, bem difícil, assim, de se decidir as coisas, né? Porque, querendo ou não, todo mundo muito jovem, tem menos de 20 anos, né? Com certeza. Então, é muito, muito impactante. Me surgiu uma dúvida. É uma questão aqui da gente, que a gente até tinha programado no roteiro, mas eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Qual é a sua relação com a educação pública? Assim, você tem algum projeto específico na área? Você já teve alguma atuação também? Como é essa história? Como professor, só um pouquinho. Eu passei um mês e pouco substituindo minha mãe em um colégio. Ela não estava podendo atuar e aí eu fui, né? E também eu tinha uma carteira precária que poderia ensinar. Isso lá no começo lá dos anos 2000. E aí, algumas escolas, eu dei algumas aulas. Mas o meu contato com a escola pública é em um projeto que a gente tem chamado Zenit Itinerante. A gente vai em várias cidades e nessas cidades a gente dá aula para os estudantes do ensino médio, geralmente estudantes de terceiro ano, de uma revisão zona mesmo para o Enem. Né? Então, antigamente tinha as aulas de véspera, o povo falava, né? Isso, é quase igual a isso aí, tá? Só que é uma véspera um pouco maior, né? A gente vai, por exemplo, assim, no mês de setembro, no mês de outubro, a prova vai acontecer no mês de novembro. Então, a gente visita algumas cidades. E eu, particularmente, nos últimos anos, eu criei um projeto, chama Cérebro SISU, que é um projeto para poder auxiliar os estudantes a se dar bem na hora de fazer a inscrição do SISU. Porque é bem diferente de apenas você colocar seu nome lá para poder disputar uma nota, né? Existem algumas estratégias. Então, eu visito algumas escolas. Eu me lembro, eu escrevi até agora um projeto para o governo do estado da Bahia escrevi para ver se eles topam colocar em prática. Porque eu fui numa escola, isso se repete em várias outras, em que o estudante, eu fui um dia antes do pedido de isenção da inscrição do Enem, e quando eu pedi para que eles levantassem a mão, quem aí já solicitou a isenção? Tinham mais ou menos uns 80 estudantes, apenas 3 levantaram a mão dizendo que tinham pedido a isenção da inscrição do Enem. Então, a gente tem uma diminuição nos últimos anos do número de inscritos. O Brasil já teve 9 milhões de inscritos
E hoje nós temos 3 milhões e pouco jovens se inscrevendo para poder entrar na universidade, né? O pessoal tem o direito à isenção, mas às vezes não tem o acesso à informação, né? De que nem sabe. E isso, as datas, né? As escolas deveriam ter núcleos que tivesse contato com esse universo, sabe? De Enem, de SISU, de datas, para poder sempre ficar alimentando eles. Isso de uma forma unificada. Não adianta dizer, mas minha escola tem por sua causa. Não tem porque é um projeto do governo, entendeu? É padrão, né? Isso. Eu li algo sobre a destinação de algumas vagas no CENTE para a comunidade quilombola. Como é que é isso? Ainda existe? Ainda está em prática? Existe. Todos os anos a gente tem 10 vagas em Vitória da Conquista, 10 vagas em Guanambi, para estudantes quilombola, né? É gratuito, 100% gratuito, tanto em Guanambi quanto Vitória da Conquista, que é diferente do concurso de bolsas que a gente faz. Esses estudantes quilombola que entram, 10 em Conquista e 10 em Guanambi, é uma seleção que acontece internamente, né? Por eles e também por pessoas que trabalham nessa área, né? Junto com esses estudantes quilombolas que querem entrar na universidade. Então, a Beta, que é bem conhecida em Vitória da Conquista, e o professor Flávio também, que é bem conhecido aqui em Conquista, eles são pessoas que participam desse processo de seleção. A gente tem também o concurso de bolsas, né, que oferece todos os anos bolsas para estudantes de escola pública, separado de bolsas para estudantes de escola particular. Isso é bacana. E sempre preenche essas 10? Sempre preenche, sempre. Bacana. Sempre preenche. Claro que durante o ano acontece alguns casos, né? Então, aconteceu algum problema familiar, ele precisou se ausentar ou por um tempo ou por um tempo indeterminado para poder tomar conta de alguém da família, mas a gente está conseguindo colocar estudantes nas universidades, principalmente esses estudantes quilombola que entram nesse programa, né? Pô, que bacana. Maravilha. Deve ser bem gratificante, né? Demais. Assim, esse resultado. Bom, gente, uma pausa rapidinho só para falar com vocês. interiorbaiano.com.br. Acesse aí nosso portal, nosso site diariamente atualizado com várias notícias, matérias, novidades de Vitória da Conquista, da região, na área da educação, saúde, economia e política também, que a gente adora. Então, interiorbaiano.com.br. Tem também o YouTube, né? Tem sim. Quem tá acompanhando pelo YouTube não pode deixar de se inscrever no canal. Como é que você tá assistindo no YouTube e não tá inscrito no canal? Não admito. Tem muita gente que faz isso, viu? Pior que tem mesmo. A gente tem acesso a essas informações. Acesso a isso. E a maior parte das pessoas que assistem, inclusive, elas não são inscritas no canal. Então, por quê, gente? É só clicar. Só clicar. Se inscrever. E é bom que você já fica ligado aí em tudo que tá acontecendo. Ó, tem corte, tem entrevistas antigas. É verdade. Não pode perder, Nossa, gente. tem muita gente boa que já passou por aqui. Se vocês subirem assim, descerem, vai ver lá o tanto de gente legal que já passou por aqui e enriqueceu aqui essa nossa bancada. É isso. Então, procure a gente aí nas redes, que nós estamos online. E agora vamos para o segundo bloco de perguntas. É com você, Will. Omar, quem lhe acompanha, até pelas redes sociais, sabe que você é uma pessoa muito engajada politicamente falando, né, digamos assim. Atualmente, como é que tá a sua relação com a política, sobretudo com a política de Conquista? Como é que tá a sua relação aí? Eu acho que desde quando eu me entendi, assim, como um sujeito, né, que pode causar transformação, isso já é a política, né? Então, a gente precisa inicialmente ir assim, né? Se entender como um sujeito para entender que isso é política. Partidariamente, por um bom tempo, eu fui uma pessoa bem distante, sabe? Até mesmo quando eu estava dentro da universidade, participando do movimento estudantil, do DCE, fui de diretórios acadêmicos dentro da UESB, existiam pessoas que eram ligadas a partidos políticos, mas eu nunca fui ligado a partido político. Por incrível que pareça, apesar de toda a minha atuação assim, nessa área política, eu só me filiei a um partido político recentemente, na última eleição, ao PSOL, né? Mas, inclusive, hoje eu sou até um pouco distanciado também do PSOL, né? Uhum. E alguma vez na sua vida você já teve vontade, ou tem, quem sabe, de se candidatar a algum cargo eletivo, assim? Quem sabe um cargo ali na Câmara? Assim, Já passou pela sua cabeça aí? Eu acho que sempre passa pela cabeça de quem pensa e gosta da política, sabe? Sempre passa nesse pensamento. Mas eu sempre converso com algumas pessoas e tem um professor chamado professor Bellarmino que sempre fala assim, calma, porque todos nós temos o nosso espaço de atuação.
Não é à toa que existe o poder executivo, né? Existe o poder legislativo. Existem figuras que não têm muito característica para ser do executivo, outras figuras não têm muita característica para ser do legislativo, e existem figuras que não têm característica para ser nenhum dos dois e exerce sua função de político um pouco distante. Mas sim, já pensei e não vou descartar nada, sabe? Porque se eu já pensei, significa que a possibilidade existe. Cogitou, né? É. Mas é isso. É porque acaba que, ele falou, realmente, e não, a pessoa que não está muito relacionada ao poder legislativo ou ao executivo, não quer dizer também que ela não tenha uma forma de participação. Exato. Sim. Né? Exato, Que é bem certeza. abrangente, Bom, e trazendo para a conquista aqui, vamos pedir opiniões aqui agora. Essa é a hora que a gente mais gosta. Conta pra gente qual a sua opinião, o que você tem achado da atual gestão da prefeita Sheila Lemos aqui em Vitória da Conquista. Resumidamente, uma catástrofe. Eu quero primeiro que todo mundo que está ouvindo, assistindo, entenda assim que a minha via é uma via de esquerda, certo? Apesar de eu não gostar muito do rótulo, você é um anarquista, você é um comunista, você é um socialista, o que você é? Não, apesar de nenhum desses rótulos encaixarem em mim, nessa trincheira que eu tô, é desse lado que eu estou, né? Então, por mais que as pessoas tentem ser isentas de tudo, né? Eu não consigo enxergar essa isenção, até porque eu não sou isento de nada. Então, assim, quando eu vejo um governo que fala que é cidade para pessoas, e no último 7 de setembro, no momento que tem pessoas participando do grito dos excluídos, e a prefeita, e talvez junto com ela, grande parte do poder executivo se ausenta, significa que a cidade que ela quer construir não é uma cidade para pessoas, ou então é uma cidade para um grupo de pessoas que, inclusive, aqueles que estavam ali embaixo não fazem representação, né? Então, acho também que não é necessariamente Sheila, sabe? Porque a gente sempre personaliza tudo, né? Se você vai criticar determinada coisa, fica parecendo que você está criticando aquela pessoa. E a minha crítica vai ao governo que vem antes de Sheila, né? Eu acho que Sheila, inclusive, é prefeita porque houve a morte do que foi eleito, né? E assim, desde lá, para mim já era uma catástrofe. Então, a cidade de Vitória da Conquista tem um terminal de ônibus, uma estação de transbordo com o nome da pessoa que destruiu o transporte público de Vitória da Conquista. Ezo Guzmão destruiu o transporte público de Vitória da Conquista e me entristece, inclusive, vereadores de esquerda ter votado a favor disso, né? Porque desde quando ele entrou no primeiro governo dele, dizia que iria buscar uma legalização das vans, que era um transporte alternativo. E só contribuiu para que a estrutura, por exemplo, de transporte público fosse cada vez pior, né? Então, eu acho isso muito ruim. Dentro da área da educação, acho também muito ruim. A gente tem um secretário de educação que na rádio já falou que defende escolas cívico-militares. Então, a gente está em um momento de que até os documentos da educação são documentos que valorizam as relações, sabe? Valoriza a criatividade. Você tem lá, dentro das competências, a primeira competência é o conhecimento. O conhecimento é aquilo em que talvez o Will, Júlia, parte também, e eu fui educado, que era só o que precisava. Estudantes enfileirados, decorando um bocado de coisa e aplicando essas coisas decoradas. Hoje em dia, você tem lá como na segunda competência da BNCC, é o pensamento crítico, criativo, científico, sabe? Você ser um cientista, você é ser praticamente um revolucionário dentro do processo social. Você vai lá lutar para que todo mundo fique igual no cabelo, todo mundo fique... Sabe? Eu acho que as escolas hoje deveriam tirar até as fardas, tirar por completo as fardas, derrubar as paredes, tirar as cadeiras, sabe? Então, ter uma escola que vai para além de apenas você ter salas bonitas com ar-condicionado, sabe? A gente precisava trazer a escola para dentro da cidade, por exemplo. Por que a gente não tem, dentro do município de Vitória da Conquista, um projeto educacional para coleta seletiva dentro dos bairros? Então, aquela sala de aula, aquela escola que é de determinado bairro, aqueles estudantes, aquelas crianças, elas moram geralmente ali no bairro. Por que não cria um projeto para que a escola de ciência, né, que é a matéria de ciência, de biologia, saia de dentro da escola,
Não, vai ser num trabalho para a gente separar os lixos. Ao trabalhar nisso, você sabe o que você contribui? A diminuição da proliferação do mosquito que transmite a dengue. Então, a gente está falando todo ano a mesma coisa. Vocês não podem deixar água parada, não podem deixar água parada. Prática, né? Gente, cadê um projeto educacional para que isso não exista? Não dá para a gente admitir uma cidade que tem um condomínio com quebra-mola. Para mim, isso é anti-educacional. Porque nossas graduações precisavam ter a educação lá dentro. A Secretaria de Educação do município, do estado também, tinha que estar dentro dessas faculdades e universidades que nós temos aqui para poder educar para o trânsito desde a produção do equipamento. Então, você vai produzir um condomínio, produza um condomínio com a cartilha, mostrando que não seria legal ter quebra-mola, porque quebra-mola é porque você assume que você anda correndo, né? E se você educar para o trânsito, é você educar para que as pessoas não andem correndo. Então, são coisas assim que eu acho que a Prefeitura de Vitória da Conquista se distanciou demais e ela destruiu a administração pública. O que é destruir a administração pública? A Prefeitura de Vitória da Conquista não é administrada por Vitória da Conquista. Tem um bocado de empresas que antes era... O prefeito enchia a boca para dizer que contratou assessoria de não sei das quantas. Você tem que contratar daqui da cidade, sabe? A cidade tem potencial. É a cidade que tem que administrar. Principalmente porque vai conhecer as coisas da cidade e vai conseguir propor até uma arrecadação maior para o município, ao invés de ficar só tomando um empréstimo para poder fazer alguma coisa para a cidade. Então, para mim, a administração é muito ruim. É muito ruim mesmo. Olha, A gente... eu ia só perguntar, fazer um gancho nessa... Porque, assim, muita gente fala, mas ninguém vai ligar para essas regras. Você falou do quebra-mola e tudo mais. Mas eu acho que isso está tão incrustado na gente, né? Porque tem que mudar a educação, tem que mudar o pensamento, tem que forçar a gente a se adaptar ao certo, né? E não ficar botando... Enfim, eu acho que é isso. A gente acredita na educação, né? Tem que ser modificado, tem que ser melhorado, Talvez né? quebra-mola também seja a forma mais fácil, né? De você educar o trânsito. Não, bota o quebra-mola que o pessoal reduz a velocidade. Reduz, mas depois corre de novo, Assim né? como tirar o celular também, né? Então, aí você não faz isso agora e você recebe a consequência daqui a uns anos. Né? Porque desde quando surgiu os smartphones e que era necessário ele estar incorporado na escola, a escola ela não é nada por si só. Eu escuto muito todo mundo dizer, a saída é educação, a saída é educação. Mas qual educação? Que educação é a saída? Uma educação por si só, que acha que só alfabetizar vai funcionar, acha que só saber ler e escrever vai funcionar? Não, porque hoje, por exemplo, só saber ler e escrever é analfabeto. Aí criou, para não chamar analfabeto de ser uma coisa muito forte, é um analfabeto funcional. Né? Então, antes, alfabetizado era só escrever o nome, mesmo desenhando, era alfabetizado. Depois, alfabetizado tinha que ser ler e escrever. Hoje, ler e escrever é um analfabeto funcional e você tem que entender o que você está escrevendo. Né? Tem que conseguir interpretar o mundo, né? Assim, então, assim, a gente precisa entender que a escola é uma ponte para um objetivo que a sociedade quer. E, infelizmente, a gente não vê também esse objetivo aí nem no âmbito municipal, nem no âmbito estadual, nem no âmbito federal, né? Abriu-se universidades, mas para quê? Abriu-se muita universidade dentro do governo? Abriu. Mas para quê? Só para dar diploma? Porque se for só para poder dar o diploma e não mudar a mente, não vai mudar muita coisa, né? A gente, aqui no interior baiano, a gente costuma pautar muitas eleições, né? A gente gosta muito da disputa eleitoral. E pro ano que vem, Vitória da Conquista vai, talvez, presenciar um cenário de uma disputa, talvez que em muitos anos não teve, de acirramento, de candidaturas agora com realmente capital político, né? E capital financeiro também para disputar. Como você enxerga esse cenário? O que você projeta para o ano que vem? Aí o Omar, que gosta de política também, você imagina um cenário polarizado, um cenário onde é possível surgir uma terceira via? Eu acho que polarizado sem dúvida nenhuma, né? Tem que entender que toda disputa no Brasil que é dada contra o PT é uma disputa extremamente polarizada. Eu só enxergo o PT como o único partido que o Brasil tem, certo? Eu tenho críticas. Eu não estou dizendo aqui, que eu não estou fazendo uma análise porque é o que você defende.
Tanto é que você é do PSOL, não é do... Exato. E assim, o PT, ele tem realmente uma base eleitoral e também tem uma base política para compor governos, né? Então, não adianta você acreditar que tal pessoa a sociedade gosta, vamos colocar ele para poder ser o prefeito. Pode dar no que deu no último presidente da República, entendeu? Todo mundo foi naquele oba-oba, não tinha uma estrutura partidária, uma estrutura política para poder governar, ficou governando ele, mais 4 filhos, e entregando todo o Brasil para tudo que não prestava. Então, assim, em Vitória da Conquista vai existir, óbvio, porque de um lado você tem a máquina, de um lado você tem dinheiro que veio de empréstimos e mais empréstimos, né? Recentemente mais um. E do outro lado você tem um partido político forte, com nome forte, né? Quantas e quantas vezes Valdenor, por exemplo, foi candidato a deputado e tudo se constrói para que ele seja o candidato. Do outro lado, a candidata Sheila. Eu, particularmente, acredito que não vai ser fácil, por hipótese alguma, vencer Sheila, né? De forma alguma vai ser fácil, mas acredito muito nesse poder que o PT tem de articular, sabe? É o que aconteceu na Bahia, né? Quem é que imaginava que um outro candidato qualquer ganharia para a Semineto, inclusive o próprio Semineto, acho que nunca imaginou que ele fosse surpresa, tomar esse cacete aí. Mas o que acontece? Eles conseguiram articular bem, né? Articular pela força que o PT tem. Então, eu acho que existe uma tendência maior para que Valdenor ganhe, mais fácil. Com certeza absoluta. Vai ser. Vai ser uma disputa puxada. É claro que ainda falta também tempo, né? É isso que eu ia falar. Pra gente é pouco, 1 ano e tal, mas querendo ou não, pra política é muita coisa pra acontecer. Isso é muita coisa. Uma coisa que acontece pode desarticular tudo que tá até as vésperas momento. Também. Não precisa nem de tanto tempo assim. Não foi assim que na última eleição Zé Raimundo perdeu, né? Exato. Primeiro turno tava ok, né? Ok e perdeu. E assim... agora é o momento de, às vezes, um ou outro partido arranca um pouquinho ali, o nome começa a ficar mais falado, aí as pessoas também soltam nomes, que se você for analisar agora, a Conquista deve ter o quê? 6, 8 pré-candidatos a prefeito nesse momento. Justo. Mas quando, digamos assim, no frigir dos ovos, como a gente fala, né? Vão ficar o quê? 3, 4? Talvez até fiquem os 6, digamos assim, né? Mas no meio do caminho é capaz de muita gente ficar e aí, até ano que vem, muita água vai rolar aqui no interior baiano. Eu espero que essa água role aqui pra gente contar pra todo mundo. Muitos se candidatam também para poder entender, né? Como é que tá o nome dele, né? Muitos, né? Vou me candidatar. O nome, né? Outros se candidatam para ganhar alguma coisa, depois, ao ter segundo turno. Eu dou meu apoio e aí eu quero tal coisa, né? Que isso faz parte do processo também democrático, por mais que a gente ache que seja um absurdo, mas isso faz parte, né, também do processo, então... Nas eleições agora presidenciais, nós tivemos, assim, muita gente colocando como determinante, até falando assim, apoio de Simone Tebet no segundo turno, a Lula, né, que foi 5 milhões, 6 milhões de votos, mas nós já tivemos... Marina Silva sendo a terceira colocada com 21 milhões de votos. Pra você entender como é, né? E a gente agora valorizou também a questão dos 6 milhões de votos de Simone. Claro. Porque todos os candidatos, parece que eles estão ali, tem a sua importância, né? Não deixa de ter. Claro. E Conquista, a gente vê esse cenário aí, que muita gente vai lançar o nome. Se você fosse agora cravar, tipo assim, favoritismo. Você falou que não vai ser fácil, mas você acha... Fala aí uma porcentagem. 60-40, 55-45, tô dando sugestões ainda. E pra quem você daria hoje favoritismo? Pra Valdenor. Favoritismo eu dou pra Valdenor. Eu acho que ele foi um reitor na universidade extremamente atuante. Existem críticas que você pode fazer a determinadas atuações dos deputados aqui de Vitória da Conquista, ele é um deles. Sim, mas chega um momento que você se torna um deputado federal e aí você não se restringe apenas a uma cidade, sabe? Então, você passa a ter votos em outras cidades também, né? Claro, ele é de Vitória da Conquista, mas com certeza esses feitos dele, tanto na universidade quanto como deputado para Vitória da Conquista, e um deputado que sempre teve um aumento de votos,
eu acho que junto com toda a força que o PT tem e a articulação que o PT tem, né? Então, o PT hoje tem o PV como um dos componentes da federação, o PCdoB, que tem um deputado estadual. Então, se você avaliar quem Sheila tem? A ACM Neto. Mas a ACM Neto não conseguiu nada na Bahia, né? Então, em termos de estrutura política, eu aposto na estrutura política, eu acho que o favoritismo é de Valdenor. E agora, pra gente fazer uma cereja do bolo desse assunto aqui de política... Ele vai exercer o papel dele de pensei nisso. De professor. Você que é professor, você aplicou prova. Você aplicou prova, deu a nota. Então, eu quero saber, de 0 a 10, qual nota que você dá pra gestão da prefeita Sheila Lemos? E aí você dá uma breve justificativa. Tá, de 0 a 10, eu acho que eu dou 3 pra ela. 3 porque eu acho que, apesar de estar muito ruim a minha avaliação, o caos, como Vitória da Conquista já teve, não chegou ainda. E espero que não chegue, sinceramente. Espero que a gente não precise receber aval de compras em determinado mercado, como já aconteceu em Vitória da Conquista, como forma de pagamento de servidor público, né? Então, mas a estrutura da cidade administrativa foi muito ruim, justamente porque ela usou não da cidade de Vitória da Conquista para administrar, mas sim de tantas assessorias externas. Isso fragiliza demais a cidade. Acho que com a educação houve retrocesso, por mais que eles fiquem tentando burlar números de comemoração aí, mas houve um retrocesso muito grande no processo educacional, porque não teve avanço, né? Alguns projetos, inclusive, foram até retirados. O Conquista Criança não existe mais, né? Então, assim, eu vivencio alguns projetos sociais em que esses projetos sociais, às vezes, reclamam muito do não acesso, né, à prefeitura. Uhum. Então, assim, acho que o transporte público ela nem vai conseguir resolver. Eles destruíram, não vai conseguir nem resolver, né? Então, eu não vejo nada que possa favorecer essa administração, a não ser não ter chegado ao caos, que seria o pior de tudo, né? Bom, nota dada e justificada. Professor, Professor, aqui foi completo. Bom, agora, hoje você vai explicar, eu vou deixar você explicar o bate-bola, mas eu começo, tá? Tá bom. Mas antes disso, deixa eu só reforçar aqui o nosso recado, que é interiobaiano.com.br, nosso site, que você já sabe, você já conhece, mas a gente adora reforçar, que é para vocês passarem adiante, né? Mandar pros amigos, pra família. Então, acompanha a gente, acessa o nosso site, que lá tem matéria sobre várias coisas, vários desdobramentos dessas conversas que acontecem aqui, viram matéria também. Então, assim, fiquem de olho. Não é só podcast que tem lá. O pessoal acha que Interior Baiano é só podcast. Não é, gente. É um site repleto de notícia. Tem notícias no site. Exatamente. E nós temos as redes sociais que, assim, você que tá nos assistindo pelo YouTube, nós temos o nosso Instagram. Acessa aí, Interior Baiano. Facinho, Interior Baiano. Interior Baiano, e lá você vai ter muita coisa. Algumas das notícias que estão no site saem uma prévia, digamos assim, no Instagram. E lá nós temos os destaques, que são aqueles momentos da entrevista aqui que você vai amar, que é o 0 a 10. Essa nota aqui, que tá todo mundo lá. Acabou de dar a gestão da prefeita Sheila Lemos, vai estar lá no destaque, tá então mais não deixe de conferir. Assim como bate-bola, assim como várias coisas. Exatamente. E fora as notícias que acontecem na cidade, aqui na região também, que não tem nada a ver com o podcast, mas que a gente tá lá noticiando pra vocês diariamente. Então, fiquem de olho. Agora, vamos lá, por favor, explica aí. Um quadro padrão aqui, é um quadro que a gente normalmente meio que encerra o bate-papo, é o bate-bola. Ele tá ligado. Nós vamos listar alguns nomes aqui, né? 8 nomes. E a cada nome, nós queremos que você dê uma definição para a gente. Como seria essa definição? Uma palavra. Uma palavra ou uma breve frase. Porque se você prolongar demais também, a gente não vai dar essa colher de chá pra mamar, não. Mas a gente vai... Não, ele eu tô sentindo que vai ser... Tem gente aqui que a gente vai deixando, falando. O pessoal vai, não, mas com o mais a gente vai pegar aqui. Porque a gente tem, na verdade, uma lista de nomes reservas aqui. Então, se for muito fácil, a gente dobra. Mas quem vai começar é Júlia. Eu vou começar. Eu quero falar o primeiro nome. Vamos começar, então, com Jerônimo Rodrigues. Eu acho que é um bom síndico.
para a Bahia. E falta uma pegada ainda, principalmente na minha área da educação, apesar das escolas que estão sendo construídas, foram escolas assim, fisicamente muito bonitas, mas falta ainda ousadia para transformar a educação da Bahia, para fazer com que ela vire um destaque nacional. ACM Neto? Eu acho que... ele é o Mauricinho que não conseguiu chegar onde queria aqui na Bahia. Adão Albuquerque. Foi um grande professor, foi meu professor. Como político, acompanhei Adão como vereador, eu achei também que faltou um pouco de ousadia dele, mas ele persiste aí, né? E teve uma quantidade boa de votos na última eleição. Davi Salomão. Já era. Não queria nem falar dele, precisa mesmo? Já era. Sheila Lemos. Espero que perca. Valdenor Pereira. Valdenor, espero que seja o próximo prefeito de Vitória da Conquista. Jair Messias Bolsonaro. Inelegível. Luiz Inácio Lula da Silva. É um fenômeno, né, que para o mundo, para o Brasil, para o mundo, e que espero que tenha muita sabedoria para entender que o tempo dele também chega ao fim, né, e a gente possa ter coisas melhores na frente. Pronto. Foi bom. Por isso que eu falei tá vendo? Bem definido. Bem, nós vamos começar Bora agora pegar com agora o mais nome, 10 nomes. Omar, muito obrigada aí pela definição, pelo papo. Realmente enriquecedor falar de educação, né? Você que está dentro aí, trazendo todas essas informações pra gente. Muito obrigada. E olha, só eu observei aqui durante o bate-papo que ele tá com a academia com todos esses projetos. Tá todo ali, ó. Academia Meio. Verdade. Cada um projeto Bacana. tá aqui listado. É isso aí. Sucesso aí no Zenit, continue. Eu sinto falta, gente. Foi uma época tão legal, era legal o cursinho, né? Uma fase legal. Mas 10 anos já se passaram, meu Deus. Mas é isso, sucesso. Obrigada por ter vindo. O Interior Baiano tá de portas abertas. Volte, conta novidade pra gente. Se você for candidato aí a alguma coisa, venha contar pra gente em primeira mão. Tá bom? Pode fazer suas considerações. Júlia, obrigado demais, obrigado, Will, valeu mesmo. Eu gostei muito de participar, achei uma dinâmica bem legal. E é isso, gente. Acho que a entrevista foi bem legal, acho que eu consegui expor mais ou menos tudo que eu tenho como ideia. E a educação está muito na minha veia e tudo que eu vejo, eu penso nesse processo de educação. Estava em Mucugê esses tempos aí participando do Conselho de Turismo. E lá eu comentava também que o meu objetivo de estar lá dentro é mesmo o mesmo processo educativo, sabe? Então, tudo que eu vejo educação. Quer transformar, né? Com certeza. Aí, pro melhor. É isso. Obrigado, Will, também, por estar aqui ao meu lado. Júlia, por mais um episódio de sucesso aqui, viu? Pô, que bacana. E obrigada a você que nos assistiu. Continue nos acompanhando, tá bom? Manda pra todo mundo aí. E até o próximo. Até a próxima, gente. Tchau, gente.